Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contamos com o seu comentário, o seu like, diz aí de qual lugar abençoado do nosso Brasil você assiste a esta edição. Seja membro patriota ou capitão desse canal. Amigos desta comunidade verde e amarela, muito obrigado por sua audiência. Contamos também com o seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto do primeiro mês, hein? O principal trabalho do Foco do Brasil é a publicação de conteúdo jornalístico das ações do presidente da República, de seu governo, do nosso Brasil e do mundo, sempre procurando prezar como compromisso com a verdade, produzindo conteúdo próprio e também publicações de conteúdos autorizados e colaborativos. O Foco do Brasil cresceu naturalmente e não recebe e nunca recebeu nenhum recurso financeiro de políticos, empresários ou quem quer que seja. Em 2 edições diárias à noite comigo e após o almoço com Leonardo Miller. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro participou da abertura do Encontro Nacional do Agro, promovido pela CNA. Durante o evento, foi apresentado o documento O que Esperamos dos Próximos Governantes, com as demandas do setor do agronegócio para os candidatos à presidência e ao legislativo nas eleições deste ano. O texto trata sobre segurança alimentar, desenvolvimento econômico, social e desenvolvimento sustentável. Para o presidente da CNA, João Martins, o setor precisa se posicionar sobre as diversas questões importantes para o país, para além da produção agrícola. Por isso, o documento aborda também temas de educação, saúde, emprego e segurança. O mundo todo está na expectativa que o Brasil se consolide como o primeiro e mais seguro celeiro do mundo, mas nós somos líderes em produção, temos tecnologias, equipamentos, mas nós precisamos de muito mais. Nós precisamos que o Brasil se modernize, que o Congresso Nacional que vai ser eleito tenha a coragem de votar as grandes reformas que o Brasil precisa, disse o presidente da CNA, diante também do presidente da República, Jair Bolsonaro. Esse é um país fantástico, não apenas pelas suas terras agricultáveis, mas pela sua biodiversidade, água, riquezas minerais, belezas naturais e um povo também completamente miscigenado. E Bolsonaro lembrou que parte da corrupção de governos anteriores daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco e citou várias obras e ações feitas e também em andamento, não é? Pelo governo Bolsonaro, governo federal atualmente, pelo Brasil. Trabalho silencioso. Não temos a divulgação desses trabalhos. Mas não tem problema, o que vale é a nossa consciência, a certeza que estamos fazendo a coisa certa, que queremos o melhor para o nosso país. Que alegria quando eu vou para o Nordeste inaugurar trechos da transposição do São Francisco, com o ex-ministro, né, Rogério Marinho. Nós, por muitas vezes, não damos valor à água que está do nosso lado, que nós temos em abundância, mais aqui ao sul do Brasil. Mas lá, aquela pessoa, o seu semblante revela como se fosse uma pessoa que tivesse ganho na Mega Sena. Não tem preço isso. Não tem preço hoje ver aquelas pessoas humildes, que nunca havia entrado num banco, operando o Pix, uma revolução no Brasil, que nasceu em 2020, o nosso governo. Encontrar jovens que tinham contas impagáveis, com o FIES, 1 milhão de jovens aproximadamente. E nós anistiamos, juntamente com o parlamento, em 99% da sua dívida. Mexer em coisas simples, dobrar a validade da Carteira Nacional de Habilitação. Ver que o jovem hoje em dia não tem aquela preocupação enorme de fazer um curso superior e fazer um concurso público. Porque nós, Caio, passamos a ser com o seu trabalho um dos 7 países mais digitalizados do mundo. E, gente, teve um momento bem emocionante, você viu,
no evento da CNA, exaltando o amor à pátria através da bandeira nacional, a bandeira do Brasil, um evento importante, tratando do agronegócio brasileiro, mas também de patriotismo, bem ao contrário de outros atos que vimos recentemente, como de um artista que pisoteou a bandeira do Brasil. E com a confirmação da deflação recorde em julho, o ministro Adolfo Saxida falou sobre a ótima notícia para o Brasil. Olá, meus amigos. Meu nome é Adolfo Saxida e eu sou o ministro de Minas e Energia. Hoje tivemos uma deflação de 0,68%. Nunca na história brasileira tivemos uma deflação dessa magnitude. Passo a passo e com a graça de Deus, os resultados vão aparecendo. E em agosto, outros bons resultados. Vamos terminar esse ano com uma inflação abaixo de 7%. Estados Unidos acima de 8%. Alemanha acima de 8%. Inglaterra acima de 8%. Vocês conseguem se lembrar alguma vez na história que a inflação brasileira ficou abaixo de Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha? Pois é. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Outro ministro que comentou foi o das comunicações, Fábio Faria. Ele publicou uma imagem que diz: 194 países no mundo, 193 com inflação. Um país com deflação? Resposta: Brasil. Nos momentos mais difíceis de crise, são revelados os grandes gestores. Fábio Faria ainda comentou: nunca antes na história deste país. Vale ressaltar que a maior deflação dos últimos 42 anos, com um grande detalhe, no meio de uma guerra em que todos os países do mundo estão com alta inflacionária. Fábio Faria enalteceu também outros avanços. Mais de 626 bilhões de reais investidos exclusivamente no combate ao vírus da Covid-19, 28 bilhões para a aquisição de vacinas contra a Covid-19, 600 milhões de doses de vacina, rede de atenção materna e infantil para cuidado de mulheres e crianças, programa Cuida Mais Brasil, programa Mães do Brasil, criação da Secretaria de Atenção Primária à Saúde e do Departamento de Saúde da Família, reajuste histórico de 33% para professores da educação básica, mais de 275 bilhões de reais repassados para escolas públicas. Só em 2021, 178 milhões de reais foram destinados para a formação de professores via CAPES, 2,2 bilhões repassados ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, mais de 80 mil alunos matriculados em escolas cívico-militares, 24 bilhões investidos na educação básica entre 2020 e 2022. Temos o menor número de assassinatos desde 2011. Fábio Faria ainda enalteceu maior redução no número de homicídios da história recente. 5,4 bilhões de reais investidos em segurança entre 2019 e 2021. Prejuízo de 30,7 bilhões de reais ao crime organizado, incluindo o tráfico de drogas. Intensificação do número de operações da Força Nacional, de 46 em 2018 para 96 em 2021. Criação do programa Vigia, desarticulando o tráfico nas fronteiras. Porte de arma para o produtor rural defender sua família e sua propriedade. Fábio Faria ainda destacou: PIB do agronegócio brasileiro tem crescimento de 8,3% em 2021. Setor alcançou a participação de 27,4% no PIB brasileiro, o maior índice em quase 20 anos. Plano Agro Mais para desburocratizar o agronegócio. Plano Safra disponibiliza 340,8 bilhões de reais para o setor agropecuário, 53,6 bilhões destinados para financiamento de pequenos produtores pelo Pronaf. O governo comprou 500 milhões de reais da agricultura familiar.
medidas de flexibilização do crédito rural, entre outras ações, destacou o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Olha, gente, é muita coisa de fato, e agora está essa piada aí rolando nas redes sociais, não é? De que a imprensa extremista, contrária ao governo federal, vê as boas notícias. É o caso da deflação, queda no preço. Teve uma manchete até agora: queda no preço, redução no preço nos supermercados, enfim, pode trazer resultado ruim, resultado negativo. Enfim, ao lado de uma boa notícia, a imprensa da desinformação e extremista publica, juntamente com um mas, um entretanto, um porém, uma informação que ela julga também ser negativa. Tudo para desfocar, evidentemente, da notícia positiva e colar na notícia positiva algo negativo. A imprensa, parte da imprensa da desinformação em ação. Militância pura. E houve muito ruído entre os corretores de imóveis, agora, né, por conta de um decreto do governo federal. No entanto, o presidente Jair Bolsonaro revogou o decreto publicado que modificava a regulamentação da profissão de corretor de imóveis. De acordo com ele, representantes do setor serão consultados e um novo documento deve ser editado. Eu também erro, como essa semana cometi um equívoco e não tem problema nenhum voltar atrás. Determinei agora de manhã, já foi publicado no Diário Oficial da União, a revogação do decreto que trata dos corretores. Vamos em frente, vamos ouvir o setor e aperfeiçoar o decreto, disse o presidente em Brasília, ouvindo então o setor ligado a corretores de imóveis, não é? E voltando atrás, revogando o polêmico decreto. E um querido brasileiro aí, muito conhecido, não é? O Siqueira Júnior, da Rede TV, ele que transmite a partir de Manaus para todo o Brasil. Anda meio sumido, não é? Siqueira sofreu muito, não é? Com a perseguição nos últimos meses, por falar francamente em rede nacional, na televisão, falar verdades que incomodam. E assim foi perseguido e prejudicado, muito prejudicado, nessa verdadeira censura estabelecida não pelo governo federal, mas por outros elementos que de alguma forma perseguem quem é franco, quem fala a verdade. Siqueira, de fato, anda meio sumido, talvez até por precaução, sobretudo agora em tempo de eleição, mais perseguição pode acontecer. Então, Siqueira Júnior, brasileiro do coração verde e amarelo, mas certamente terá os seus momentos aí em breve de volta ao brilho que sempre teve, sobretudo com o povão brasileiro na Rede TV. Agora, o que dizer disso, gente? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, aprovaram a proposta de reajuste salarial de 18% para os 11 integrantes da Corte, né? A proposta vale também para todo o Judiciário. A maioria foi formada durante julgamento virtual realizado nesta quarta-feira, dia 10. Está aí, então, placar definido e muita gente revoltada, né? Há necessidade de muitos reajustes. O presidente Bolsonaro é cobrado porque setores importantes do serviço público brasileiro, não é? Necessitam de um reajuste. Mas, por conta do momento que o país enfrentou, das dificuldades, praticamente ninguém foi atendido. Agora, o STF está aí com essa absoluta maioria votando favorável ao aumento de salário na Corte e no Judiciário. Com a nova remuneração, o salto de R$ 39.293, o salto no salário, R$ 46.365,74. Certamente não contando ainda com as diversas somas aí de auxílio, isso e aquilo, e tudo quanto é direito, né, que há no Poder Judiciário brasileiro e no Ministério Público também. Para que a proposta seja efetivada, o texto passará pelo Congresso Nacional e, na sequência, será então encaminhado ao Palácio do Planalto para a sanção do presidente da República, que não tem muito o que fazer, mãos amarradas, vai ter que dar, já imaginou? Negar
não é? A quem define quem vai para a cadeia ou não, se é por isso ou por aquilo, e muitas vezes julga, acusa, cria as provas, enfim, faz o que bem entender. Se aprovada, a revisão monetária valerá também para os próprios salários dos ministros do Supremo e, além disso, o salário sobe também para todo o Poder Judiciário. Está no orçamento do Poder Judiciário contemplar com esse avanço de 18%, por isso a aprovação, uma das justificativas para a aprovação na Corte. O que você acha? Então eu te pergunto, precisa de fake news para uma instituição ter sua imagem prejudicada se as ações contra a vontade popular são ensurdecedoras? Atualmente, em 9,3%, a taxa de desemprego pode cair para 8% antes do fim do ano com a recuperação econômica, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele participou da abertura do Congresso da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Brasília, Brasel. Antes de o ano acabar, nós estamos descendo a taxa de desemprego para 8%. Vamos terminar o ano com o menor desemprego que já vimos nesses últimos 10, 15 anos, declarou o ministro da Economia. Na avaliação de Guedes, o Brasil está entrando num longo ciclo de investimentos. Segundo ele, a economia brasileira está em situação melhor que a de países desenvolvidos que estão entrando em recessão e que a de outros países latino-americanos que estão desmanchando, nas palavras do ministro. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego atingiu no trimestre encerrado em junho o menor nível para o período em 7 anos. Guedes atribuiu parte da recuperação do mercado de trabalho à melhoria do ambiente de negócios com a redução da burocracia. O Brasil está em um longo ciclo de crescimento. Criamos um ambiente de negócios que já tem contratos de 890 bilhões de reais. É 10 vezes o que um ministro investe, ressaltou. Sem dar detalhes, Guedes disse que a equipe econômica pretende ampliar os programas de transação tributária, renegociação de dívidas com o governo. Segundo ele, o comércio, os serviços e o setor de eventos devem ter as mesmas possibilidades para regularizar os débitos que outros segmentos afetados pela pandemia de Covid-19 tiveram nos últimos anos. Guedes disse que o modelo de transação tributária já foi desenhado pelo Ministério da Economia. O ministro repetiu declarações recentes de que, diferentemente de outros países, o Brasil atravessou a pandemia sem que a dívida pública explodisse. O Brasil está de pé. Atravessou 2 grandes guerras, declarou ele, em relação à pandemia e à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Porque é um requisito de logística, esse troço tem que estar perto. Quando começou o Covid, pararam os portos, todos os portos na China, os portos em Taiwan, tudo parou, travou por causa do distanciamento social, as cadeias produtivas se romperam. Então eles aprenderam o seguinte: amanhã, se tiver uma outra doença dessa, ou se tiver uma guerra, qualquer coisa que acontecer, os semicondutores estão muito longe. Então você para 5G, você para indústria, você para automobilista, você para tudo no Ocidente, porque o fornecedor está longe demais. Então tem que ter um requisito logístico agora, que é o seguinte: eles chamam de nearshore, tem que estar pertinho. Agora, só perto não adianta, porque, por exemplo, a Rússia está do lado da Europa, mas não é confiável a Europa. Então tem que ser nearshore e tem que ser friendshore. Tem que estar pertinho, que é um requisito logístico. Agora, tem que ser amigo. Quem é que está pertinho e amigo? Da Europa e dos Estados Unidos. Quem é que está pertinho e estamos juntos? Está falando com a gente. Então, o Brasil é o local ideal para o reposicionamento, para essa reconfiguração de cadeias produtivas. E não é só nessa parte de semicondutores, de indústria automobilística, fornecimento de segurança alimentar, é também fundamentalmente agora a segurança energética. Então, o Brasil é a matriz energética mais limpa do mundo. O sujeito, quer dizer, nós estamos feito aquele cara lá em Singapura, que a cidade é limpinha, porque tem uma multa de $1.000 se você jogar alguma coisa no chão. E aí o sujeito joga um negocinho no chão, você vai lá e fala, pô, suja o mundo, sujando o chão. É mais ou menos conosco. Nós preservamos 66% do nosso território nativo, é a matriz energética mais limpa do mundo, já tem 10% de eólica, 5% de solar, vai dobrar nos próximos 5 anos. Quer dizer, empresas dinamarquesas, alemãs, eu conversei, Iberdrola na Espanha, todos planejando aumentar os investimentos
em matriz limpa, eólica no Brasil. Paulo Guedes disse ter conversado com o ministro francês, sem citar o nome, para pedir que a Europa abra o mercado aos produtos brasileiros e mandou um forte recado ao povo europeu, às lideranças da Europa. O Brasil está muito bem posicionado, inclusive lá fora. Nós temos conversado, agora mesmo eu estava mandando mensagem para o secretário-geral da OCDE, Matthias Cormann, que ele é um alemão. Ele é a nacionalidade alemã, mas na verdade ele era australiano, é um sujeito de cabeça aberta, e ele conseguiu colocar um sistema de 3 pilares lá fora, que é o seguinte: condenavam o Brasil, criticavam pela política ambiental, e ele entendeu o seguinte: olha, nos ajudem, em vez de ficar criticando. Quer dizer, uma vez tinha um ministro da França lá, você está queimando a floresta. Eu falei, e você está queimando Notre Dame? Aí ele, falei, pô, acusação idiota, pô. Você não está queimando Notre Dame, né? Mas é um quarteirão e você não conseguiu impedir, pegou fogo. Agora nós temos uma área que é maior que a Europa e vocês ficam criticando a gente. Aí dei outro exemplo. Nosso comércio com vocês era de 2 bilhões de dólares no início do século, ano 2000. Com a China era 2 bilhões também. Hoje nós comercializamos com vocês 7 bilhões. E comercializamos com a China 120 bilhões. Vocês estão ficando irrelevantes para nós. É melhor vocês nos tratarem bem, porque senão nós vamos ligar o foda-se para vocês. E vamos embora para o outro lado. Tá certo? Porque vocês estão ficando irrelevantes. É um continente com a demografia declinante, grandes marcas, as empresas francesas todas estão investindo. Eu me encontro a cada 40, 60 dias, me encontro com empresários alemães, empresários franceses, para saber como é que está. Estão ganhando dinheiro no Brasil, estão todos vindo para o Brasil. Eles estão abandonando a França também. Então a França é melhor, ou eles abrem o mercado para nós, Mercosul, nós, os argentinos, para nós entrar, ou eles vão ficar irrelevantes para nós. Nós vamos embora para o outro lado. Então hoje existe essa percepção. E quando começou essa guerra da Ucrânia, a ficha caiu para eles. A ficha caiu tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos. A secretária Yellen, que também ficou próxima a nós, eu converso com ela, fico 1 hora no telefone, trocando ideias sobre o que está acontecendo lá fora, como é que o Brasil pode ajudar. O Brasil ajudou muito, foi muito decisivo numa reforma tributária que houve, e eles também estão nos ajudando no acesso ao CDE. O povo colombiano, certamente, dentro de pouco tempo, estará arrependido de ter colocado o ex-guerrilheiro Gustavo Petro no poder. Basta ver que, enquanto Bolsonaro diminui impostos aqui no Brasil, Petro, em seu primeiro dia de governo, tomou posse, apresentou ao Congresso um projeto de reforma tributária com previsão de aumento de impostos. Pessoas com renda mensal acima de 10 milhões de pesos colombianos, cerca de 12 mil reais, pagarão muito mais imposto de renda, conforme o projeto, que também criaria uma espécie de imposto permanente sobre o patrimônio. O projeto de lei também prevê a tributação sobre exportações de ouro, carvão e petróleo, sendo que esses 2 últimos itens correspondem aos principais produtos de exportação da Colômbia. Com a mudança, o novo governo estima arrecadar 25 trilhões de pesos, o equivalente a 29 bilhões de reais já no próximo ano. Entre janeiro e julho deste ano, o agronegócio brasileiro faturou cerca de 95 bilhões de dólares, com exportações correspondendo a quase metade de todo o valor que o Brasil conseguiu no mercado externo. Em todos os anos de 2013 a 2022, a participação do setor nas vendas para outros países não ficou abaixo de 43%. As informações são de um levantamento realizado pela Revista Oeste, cruzando dados do Ministério da Economia. De janeiro de 2013 a julho de 2022, o agronegócio faturou aproximadamente 1 trilhão de dólares com exportações. Esse montante corresponde a 45% de tudo que o Brasil arrecadou no mercado externo durante o mesmo período. Do montante correspondente ao agro, cerca de 60% vem com produtos da agropecuária, ou seja, da produção no campo. O restante passa por cadeias de transformação e beneficiamento, como, por exemplo, a fabricação de produtos embutidos, couro, óleos e outros. Nesses 10 anos, o complexo soja figurou como o carro-chefe da balança comercial. O segmento aparece com 35% da quantia lucrada durante esse intervalo. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Seja membro, patriota ou capitão desse canal. Amigos desta comunidade verde e amarela,
Muito obrigado, gratidão mesmo por sua audiência. Contamos também com o seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. E as nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. O principal trabalho do Foco do Brasil é a publicação de conteúdo jornalístico das ações do presidente da República, de seu governo, do nosso Brasil e do mundo, sempre procurando zelar, prezar com o compromisso com a verdade, produzindo conteúdo próprio e também publicações de conteúdos autorizados e colaborativos. O Foco do Brasil cresceu naturalmente, não recebe e nunca recebeu nenhum recurso financeiro de políticos, empresários ou quem quer que seja. Agradecimento especial hoje a Benedito Brabo e Jair Neves, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.